Mas afinal, por que Jesus teria dito que quem não está ao meu favor está contra mim e quem não se ajunta comigo dispersa? E ainda acrescenta que aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem lhe será perdoado, mas contra o Espírito Santo não será perdoado nem nessa era, nem na próxima. Sendo que ele pregava e trabalhava justamente o perdão em todas as ocasiões. Nós vemos que isso pode parecer contraditório, mas tem um significado muito grande. Você quer saber sobre isso e muito mais, principalmente como estas passagens poderão modificar a sua vida? Venha conosco no estudo sequencial do Evangelho de Mateus, se tratando de um vídeo de apenas 15 minutos, onde nós vamos analisar uma parte do Evangelho, porque estudar o Evangelho é mergulhar no amor do Cristo. Venha conosco. E seja bem-vindo ao vídeo de hoje, onde nós vamos analisar o capítulo 12, versículo de 30 a 32, que em princípio parece ser contraditório, conforme nós dissemos na introdução, aonde Jesus parece dizer que tem um certo pecado que não será perdoado. Nós devemos, conforme nós sempre fazemos, quem já acompanha o nosso estudo, nós tentamos extrair a essência, realmente o que ele queria dizer com isso, como que iria ocorrer essa questão do não perdão aos pecados. Se ele disse que nós devemos perdoar em todas as ocasiões, isso pode ser contraditório, nem tanto. Se você for olhar de um ponto de vista sublime. Quem não conhece ainda o nosso estudo, é um vídeo de apenas 15 minutos, mas ele é sequencial. Aí você vai dizer assim, nossa, e se ele é sequencial, então eu vou voltar lá e assistir desde o princípio. Não, fica aqui nesse vídeo, assista ele, a essência e a grandeza do Evangelho é justamente essa. Se você ver uma parte dele, você vai poder extrair o que vai modificar na sua vida. Aí depois, se você gostar do estudo, vá lá no canal do Neto Honório Abreu, no nosso canal no YouTube, tem uma playlist que você vai poder colocar em dia os vídeos. Aproveita também, se inscreva no canal e ative o sininho, porque o YouTube ele não notifica todas as pessoas quando saem vídeos novos. Então é bom você ativar o sininho para você receber a notificação. E mais do que isso, vá nos comentários, diga as suas ideias, realmente, diga da onde você está falando, isso é muito importante para nós vermos aonde nós estamos atingindo e principalmente para você unir conosco, porque o lema do estudo é estudar o Evangelho é mergulhar no amor do Cristo, então vamos mergulhar realmente nesse amor. Nos versículos 30 e 32 do capítulo 12, Jesus diz assim: quem não está a meu favor está contra mim, e quem não se ajunta comigo dispersa. Nesse primeiro ponto de vista, nós vamos vendo que ele não está em nenhuma contradição com as Escrituras. E o que acontece? Nós vemos que ele é dito dentro de um contexto aonde Jesus estava sendo acusado pelos fariseus, doutores da lei, de curar as pessoas em nome de Beelzebul, em nome do demônio. E ele diz o quê? Não, mas peraí, é contraditório. Ou então o príncipe das trevas, Beelzebul, estaria partindo o seu reino? Ou seja, como que ele poderia tirar por ele mesmo? Então ele estava curando por algo maior, que era realmente ali por Deus. Então, nós vamos vendo que Jesus usa uma lógica. E esta parte, ela vai muito de encontro ao que é dito no capítulo 6, versículo 24, também do Evangelho de Mateus, que diz assim: ninguém pode servir a dois senhores. Ou seja, quando ele fala que quem não está ao meu favor está contra mim, e quem não se ajunta comigo, ele em si, ele vai dispersar, nós vemos que Jesus quer dizer o quê? Que num sentido maior, as coisas ocorrem justamente desta forma. E esse amor de Cristo, nós vemos que ele realmente
ele fala: vinde a mim os cansados, realmente sobrecarregados, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Nós vemos que o Cristo pede para nós é fora de práticas exteriores. Realmente ele pede para nós termos uma mudança interior, uma mudança total em atitudes de vida. E mais do que isso, o Cristo não traz em nenhum momento uma questão de não perdão dos pecados. Nós vemos que até aquelas pessoas que em si teriam cometido crimes em si, Jesus chegava e perdoava. Então fica contraditório, mas não é. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Nós vemos no, na Bíblia Sagrada, tradução de João Ferreira, é tratado um sentido mais amplo em si. E aí o que acontece? Ele traz assim: o amor do Cristo não escraviza, não subjuga. Ao contrário, o seu jugo é leve. Como estudamos, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Assim, quando nós analisamos, você estar contra o Cristo, realmente não seguindo os seus preceitos, você dispersa. Você dispersa no quê? Nas coisas do mundo. É isso que ele quer dizer. Se você não está com ele, você está contra ele, porque você está agindo contra ali os ensinos realmente. E é bom que Rigonati, ele traz num sentido muito amplo, fala assim: o mal e o bem não há meio termo. Ou somos bons ou somos maus. A indiferença é indício de inferioridade moral. Se não lutarmos para melhorarmos nosso caráter, segundo os ensinamentos do Mestre, estamos desperdiçando o tempo que nos foi concedido na Terra para cuidarmos de nosso progresso espiritual. Essa é uma advertência que Jesus faz aos encarnados, para que aproveitem bem a presente encarnação. Ou seja, você recebe uma oportunidade aqui de estar. Para você o quê? Se melhorar. Para você fazer a diferença. E aí você segue outros preceitos. Você realmente segue por outros caminhos. Você está perdendo uma oportunidade. Jesus, ele não traz uma religião. Ele traz uma doutrina de vida fundamentada no amor. Ele quer o quê? Mudanças de vida e sempre de um ponto de vista lógico. Então, quem trabalha ali no Evangelho de Jesus e realmente tenta retirar a essência dele, que é o nosso objetivo, você vai ver que tudo que o Jesus traz é uma mudança e uma mudança leve. Você não vai precisar fazer práticas exteriores, você vai precisar ter uma modificação. E mais do que isso, ele traz que o reino de Deus está dentro de vós. Isso está lá em Lucas, não está aqui, nem acolá, está dentro de vós. Ou seja, para buscar esse reino de Deus, você tem que entrar. Mas para você acessar ele, você tem que se livrar de todas as chagas, de toda a inveja e realmente tudo aquilo que atrapalha você ter uma conexão maior com Deus. E é interessante porque no segundo ponto, ele trabalha o seguinte: por isso vos digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se disser contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem nesta era, nem na outra. As palavras manifestam o coração. É contraditório isso aqui, né? Você vai perguntar e vai dizer, até diz lá nos comentários, que você achou contraditório quando você lê. Mas peraí, o Cristo que mandava perdoar até 70 vezes 7, quer dizer, o perdão em todo o sentido, aonde a gente vê que ele perdoa em todas as esferas em si. Por que ele diz que essa questão dessa blasfêmia, dessas palavras malditas contra o Espírito Santo, contra a questão do Espírito, ali é onde a gente pode trabalhar a figura divina, ela não será perdoada. Aqui devemos ter um ponto muito importante, aonde nós trazemos a visão de Rigonati, que ele diz o seguinte:
Dizendo Jesus que o pecado contra o Espírito Santo não será perdoado, nem neste mundo, nem no outro, não quer dizer ele que a condenação será eterna. Não há condenações eternas. O que ele quer dizer é que os pecados cometidos com conhecimento de causa não apresentam desculpas que os atenuam. Assim sendo, o pecador terá que arcar com a responsabilidade integral do erro cometido, o que lhe acarretará uma reparação difícil e trabalhosa. Nós vemos que dentro de um amor supremo, o amor de Deus, não existiria penas eternas. E ainda mais seria um contrassenso você dizer que, pecou contra Deus, você vai ter um sofrimento que não será perdoado. Não é nesse ponto de vista que Jesus quis dizer. Vamos remeter ao Evangelho. Antes de curar o paralítico, o que Jesus faz? Perdoa os pecados do paralítico. E ele era paralítico de nascença. Se ele era paralítico de nascença, esse pecado que ele teria cometido não seria na infância. Seria, então, uma vida anterior em si. Isso que é a grandeza, você ir analisando a questão do Evangelho. E aí você para e pensa. Fala assim, não, mas peraí, que pecado seria esse? Mas Jesus perdoou. E aí ele diz, dentro desse ponto de vista, nós devemos trabalhar de um ponto de vista ainda maior. Nos versículos 32, Jesus introduz um conceito forte, a blasfêmia contra o Espírito Santo, como um pecado imperdoável. Para entender isso de forma racional e alinhada com seus outros ensinamentos, precisamos definir o que é essa blasfêmia. O contexto do capítulo mostra que os fariseus estavam acusando Jesus de expulsar demônios pelo poder de Satanás. Nós temos que voltar um pouco. O que ele, O que tinha antes? Então tinha essas acusações, ou seja, estavam rejeitando a verdade evidente, distorcendo a obra divina e fechando seus corações à ação do Espírito Santo. Eles estavam fechando os corações. E é por isso que ainda traz, no final do 32, é muito importante que fala assim, as palavras manifestam o coração. A boca fala do que o coração está cheio. Ou seja, eles estavam pecando de uma maneira contra Deus em si. E eles deveriam, que nem Rigonati falou, não é sofrer penas eternas pelo não perdão, não. Peraí. Eles deveriam sofrer as consequências daquelas palavras, daquelas blasfêmias que eles estavam dizendo. Isso faz sentido dentro da lógica do próprio Evangelho. Deus está sempre disposto a perdoar. Mas o perdão só pode ser recebido por quem está aberto a ele. Se alguém rejeita permanentemente a ação do Espírito em sua vida, cria uma barreira que impede o perdão e a transformação. Ou seja, nós vemos que Jesus, todas as vezes que ele ia curar, ele dizia que ele curava, gente? Não. Ele dizia, vá, sua fé te curou. E ele perdoa o pecado do paralítico e o cura. E ele trabalha o quê? Quem está de coração aberto. Aquele que está em flagrante blasfêmia, aquele que está trabalhando contra os atos de Deus, ele não está com o coração aberto para receber o perdão. Então ele vai sofrer o quê? Consequências desse ato. Não é que ele nunca vai ser perdoado, mas ele primeiro tem que modificar o coração. Por isso que diz aqui no final, as palavras manifestam o coração, ou seja, você tem que modificar. Todos aqueles que procuravam Cristo, eles já tinham em si modificado suas atitudes, principalmente abrir o coração para receber a cura, porque isso é muito importante de ser trabalhado dentro da questão do Evangelho. Jesus não está dizendo que um deslize de fé ou uma dúvida momentânea são imperdoáveis. Pelo contrário, ele perdoou Pedro, que negou, Está lá em Lucas, capítulo 22, versículos 61 a 62. E Paulo, que perseguiu cristãos. Mas a dureza de coração, a recusa obstinada em reconhecer a verdade e o bem, fecha qualquer caminho para a redenção. Esses ensinamentos em si, nós vemos
que eles estão sim alicerçados dentro dos ensinamentos do Cristo, aonde nós vemos que realmente aquela pessoa que não tem uma modificação do seu coração, das suas intenções, das suas atitudes, ali ele ainda vai ser bem complicado o recebimento do perdão. Conforme nós vamos repetir, não que ele vai sofrer penas eternas, mas vai ser mais difícil sua caminhada até que ele reconheça o erro e realmente peça o perdão. E na hora que ele pedir o perdão, ele vai receber, que seja nesta vida ou na próxima. Nós vemos até o exemplo que foi citado aqui da questão de Paulo, que ele tinha errado muito contra o cristianismo e ele ali ele modifica a sua essência e se transforma e transforma toda a questão do cristianismo. Vemos que o evangelho ele tem que ser analisado, ele tem que ser estudado. Então traga para nós a sua opinião também nos comentários. Diga da onde você está falando, ou se você não quiser dar a sua opinião, diga somente da onde você está falando, para nós vermos que esse estudo está ampliando e atingindo não só talvez aqui da questão do nosso país, mas em outros cantos do mundo. É uma satisfação estudar o evangelho com vocês, porque é justamente isso que nós buscamos, entender um pouquinho mais. Se você entende ou quer acrescentar alguma coisa, isso é importante. Traga para nós também, para nós engrandecermos cada vez mais esse nosso estudo. Um agradecimento a todos que acompanham esse estudo e nós também nos colocamos à disposição sempre. Aproveita, curte esse vídeo, compartilhe com alguém que esteja necessitando estudar o Evangelho ou mais do que isso, que esteja realmente ali alicerçado no amor do Cristo. Porque justamente estudar o Evangelho é mergulhar nesse amor. Então fiquem em paz, até o próximo estudo sequencial do Evangelho de Mateus.